Olá pessoal, estão todos bem? Nosso último vídeo a gente estudou os flip-flops LED, né? A gente também viu a justificativa de a gente empregar circuitos e sistemas sequenciais, né? O porquê que a gente aplica não só os sistemas combinacionais, mas também os sequenciais. E hoje, dando continuidade a esse conteúdo, a gente vai trabalhar os registradores de deslocamento. Tá? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Beleza? Então, o que são os registradores de deslocamento? A gente vai estudar 4 tipos principais, né, de registradores, que são o série-série, série paralelo, paralelo-paralelo e o paralelo-série, e o bidirecional. Tá? A gente vai entender o que é esse registrador bidirecional também. Beleza? Então, o que são registradores? A gente viu que a aplicação mais básica de um flip-flop é armazenar dados, né? Então, cada flip-flop ele consegue armazenar sempre um bit. Né? Então, em um flip-flop eu armazeno um bit. Para aumentar essa capacidade de armazenamento, então a gente utiliza um conjunto de flip-flops, né? Não utiliza agora mais um flip-flop só, mas um conjunto de flip-flops deles, ligados de certa forma, que a gente forma o que a gente chama de registrador. Tá? Então, um registrador de n bits, ele consiste em um agrupamento de n flip-flops, né? Porque cada flip-flop armazena um bit. Então, se eu tenho um registrador de 4 bits, 5 bits, eu vou precisar desse número de flip-flops para poder armazenar esses dados, né? Para poder registrar esses valores. Certo? Então, o dado dentro desse registrador, ele pode ser movido de um flip-flop para outro. Né? E por causa dessa condição, ou dessa característica de transferir os dados entre os flip-flops, né? Deslocar os dados entre os flip-flops, que a gente chama ele de registrador de deslocamento. Né? Em inglês, Shift Register. Né? O register. No inglês, vocês sabem que não é grandes coisas. Né? Então, a gente tem esse dado sendo deslocado, né? Esses bits sendo deslocados. Tá? E a gente tem 4 modos de operação básicos. Né? O registrador série-série, série paralelo, paralelo-paralelo e paralelo-série. Aqui se define do que vem esses tipos, esses modos de operação diferentes. Tá? Esses dados ou essas informações vêm de acordo com como a gente entra os dados. Né? Então, se eu entro o dado de forma série e retiro ele de forma série, se eu entro de forma série e retiro em paralelo, se eu entro em paralelo e retiro em paralelo, ou se eu entro com os dados de forma paralela e saio com eles em série. Tá? Então, o nome deles, ou a forma como eles são descritos, tem a ver sempre com a forma como os dados são colocados e retirados dele. Tá? Então, o série-série é o chamado SSO, tá? Então, é Serial Input e Serial Output. Tá? Então, a entrada de dados de forma serial e saída de dados de forma serial. O SIPO é o Serial Input Parallel Output, então esse nome vem da descrição dele em inglês também, né? Então eu tenho a entrada serial e a saída de dados de forma paralela. O registrador PIPO, né? O PIPO, que é entrada paralela, paralelo input, paralelo output, e o piso, né? Que a gente tem entrada de dados paralela e a saída dela de forma serial. Tá? Então, paralelo input, serial output. Certo? A gente vai agora entender e estudar um pouquinho cada um deles, né? Só para a gente ver como é que ele vai lidar esses dados e para já entender o porquê desse nome, né? Registrador de deslocamento, o que ele desloca, né? Como é que ele funciona. Tá? Então, o série-série, como o nome já indica, ele tem a entrada de dados na forma serial e a saída de dados na forma serial. Tá? Os dados são carregados bit a bit. Então, eu carrego um bit por vez porque ele é de forma serial. Né? Então, para um registrador de 4 bits, eu preciso aplicar 4 pulsos de clock para registrar esses 4 valores seriais. Né? Então, coloco o valor na entrada, dou um pulso de clock, o próximo pulso de clock, e assim até eu ter
registrado todos os valores. Tá? Então, eu entro de forma serial, para eu armazenar um dado eu tenho que dar um pulso de clock. Então a gente vai deslocando os dados assim, né? Então, quantos bits eu tenho nesse registrador é o número de pulsos de clock que eu preciso para registrar esse valor nesse registrador, né? Então a gente tem os dados aí sendo transferidos de um flip-flop para o outro, né? Então eu tenho a entrada dos dados e a cada pulso de clock eu vou transferindo os dados de um flip-flop para o outro, tá? E um jeito simples de implementar é com flip-flop tipo D. Então a gente usa o flip-flop tipo D conectados, né, em série, né, um no outro, e assim a gente tem esse registrador série-série. Né? Vamos dar uma olhada e entender como é que isso funciona. Tá? Então aqui a gente tem os 4 flip-flops conectados em série, né? O que seria essa conexão em série? Eu tenho a saída do primeiro flip-flop conectado na entrada do segundo e assim sucessivamente. Né? Então os dados são transmitidos entre esses flip-flops conectados. Tá? Ele é um circuito síncrono, e se vocês lembram do porquê que ele é um circuito síncrono, eu tenho o mesmo pulso de clock aplicado a todos os flip-flops, então todos os flip-flops vão responder de forma síncrona, né? Assim que eu tenho um pulso de clock, todos eles estão habilitados a responder. Tá? Então, como é que funciona? Como é que acontece? Né? Eu coloco o dado na entrada, dou um pulso de clock, ele vai transferir esse dado para o primeiro flip-flop. Com mais um pulso, ele transfere para o segundo. Né? Mais um pulso para o terceiro, mais um pulso para o quarto flip-flop. Tá? Então, depois de 4 bits, eu tenho a entrada que eu coloquei, né, disponibilizado na saída. Então aqui, se a gente for analisar, que dado que eu estou entrando? 1, 0, 0, 0. E se eu olhar do Q4 para o Q1, o que a gente tem? 1, 0, 0, 0. Então eu precisei de 4 pulsos de clock para armazenar os meus valores de entrada. Né? E esses dados agora eu vou ter disponíveis eles na saída também. Né? Então, com os outros pulsos de clock, eu vou colocar esses valores, né? Eu vou deixar eles disponíveis naquela saída serial. Né? Então, são 4 pulsos de clock para armazenar e agora eu vou disponibilizá-los na saída. Né? Então, depois do 4º pulso de clock, eu já tenho o que era a minha entrada conectado na minha saída. Beleza? Tá? Essa é a forma de onda que a gente tem, né? Na entrada desse registro de deslocamento série-série. Então, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu voltar. O que a gente tem? Eu coloquei o dado na entrada e lembrem, o dado tem que estar disponível enquanto eu tenho o clock. Tá? Então, eu preciso ter o dado de entrada disponível no meu período de clock, né, no meu valor de clock. Então, tenho o meu dado de entrada. No primeiro pulso de clock, ele copia esse dado para o primeiro flip-flop. No segundo, ele vai copiar esse dado para o segundo flip-flop. E assim sucessivamente. Ele vai copiando os valores para o flip-flop da série, né, até ter esse dado todo disponível. Tá? O série paralelo, então, eu tenho a entrada de dados de forma serial e a saída de dados de forma paralela. Vocês vão notar na construção dele que a diferença que eu tenho do série-série para o série paralelo é que agora eu tenho disponíveis todas as saídas. Né? Aqui no série-série a gente tem disponível só essa saída, que é a minha saída serial. Aqui no série paralelo, a gente tem agora todas as saídas de dados disponíveis. Tá? Então, o funcionamento é o mesmo, né? Porque ele é um circuito síncrono, ou seja, todos os flip-flops respondem ao mesmo borda de clock, e eu tenho esses flip-flops ligados em série. Então, vai ser deslocado esses dados. Né? Então, apesar de eu ter ele disponível, né, cada pulso de clock que vocês estão vendo que está deslocando, apesar de eu ter o dado disponível a cada pulso de clock, eu tenho que garantir que eu dou os 4 pulsos de clock e depois é que a minha saída vai ser válida. Né? Porque se eu fizer uma leitura no meio, antes dos 4 pulsos de clock, eu não vou ter o dado serial que eu queria colocar. Né? Então, se a gente quer fazer a entrada de 1, 0, 0, 0,
eu tenho que dar 4 pulsos de clock para que eu tenha na minha saída para que eu tenha aqui 1, 0, 0, 0. Tá? Então eu preciso desses 4 pulsos de clock para disponibilizar esse valor na minha saída. Certo? Beleza? A forma de onda é a mesma do série-série. O que a gente tem de diferente é que agora, em vez de eu ter só uma saída disponível, eu tenho as 4 saídas. Tá? Então essa aqui é a grande diferença dos dois. Tá? No paralelo, eu tenho entrada paralela e saída paralela. Eu vou repetir isso algumas vezes para que a gente faça bem essa ligação entre o nome dele e a forma como ele entra e sai os dados. Tá? Então, no caso do paralelo, eu tenho a entrada de dados toda de uma vez. Eu tenho os 4 dados que eu quero armazenar já disponíveis, de forma paralela. E com isso, eu não preciso deslocar os dados, eu não preciso ir copiando para cada flip-flop. Se eu já tenho os valores que eu quero armazenar, eu preciso de um único pulso de clock para copiar isso para a saída. Então, esse é o circuito. Olha só, eu tenho a minha entrada toda de forma paralela. Eu tenho meus 4 bits aqui já. Eu não vou entrar eles de forma serial como a gente tinha antes. Então, eu vou entrar eles de forma paralela. E quando eu der o primeiro pulso de clock, eu já copio esse valor para cá. Então, a resposta desse circuito ela vai ser mais rápida do que um série paralelo ou um série-série, porque eu preciso de um único pulso de clock para copiar os valores para a saída. Puxa, então ele seria muito mais rápido, por que a gente não usa só esse? Porque em vários sistemas a gente precisa desse dado entrando de forma serial. Eu não vou ter disponíveis os 4 bits. Se a gente pensar em ligação elétrica, em ligação com fio, no série paralelo e no série-série, eu preciso de um único bit de entrada, um único fio de entrada. Eu vou alternar os dados, mas eu preciso de um único fio. Nesse aqui eu preciso de 4 fios. Se a gente pensar no registrador de 8 bits, eu preciso de 8 fios de entrada. Então, essa conexão ela vai ser mais complexa. Nem sempre, se eu tenho uma distância, isso tudo vai influenciar nesse tamanho de cabo, de quantidade de vias que eu preciso para alimentar esse sistema. Tá? Uma aplicação comum dos registradores série paralelo, por exemplo, só para a gente lembrar um pouquinho de uma aplicação, é quando eu quero fazer expansão de porta de algum microcontrolador, por exemplo, para eu acionar um conjunto de LEDs ou fazer uma expansão simples de dados. É bem comum a gente usar um registrador série paralelo, porque daí em vez eu tenho um fio só do microcontrolador, um pino só sendo utilizado, e eu posso alimentar quantos bits esse registrador for capaz de fornecer. Então, a gente vai escrever no registrador a palavra que eu quero, e cada bit do registrador vai acionar um LED, uma porta, um dispositivo que a gente queira acionar. Então, é bem comum. O registrador paralelo, então, ele tem essa vantagem de ter essa velocidade de transferência. Então, eu tenho os 4 bits, eu já armazeno. Ele é interessante para a gente fazer, se eu quero salvar o valor de uma porta, se, por exemplo, eu tenho um barramento de dados, se eu tenho um barramento de dados que ele escreve em dois componentes diferentes. Com um registrador desse tipo, eu posso escrever no registrador e salvar o valor para esse, depois mandar outro valor e salvar para outro componente. Se a gente tem um exemplo, um display de 7 segmentos. Eu posso colocar um registrador de 8 bits, lá, em vez de 4 bits, colocar um registrador de 8 bits, e fazer o armazenamento do valor para ficar naquele display, e usar aquela mesma ligação que eu tenho para acionar aquele display, e alimentando outros. Então, eu vou escrever o meu dado nesse barramento, e como é um barramento de entrada, eu posso ter ele compartilhado com outros, e dou um pulso de clock, ele vai armazenar o valor na saída. Depois, mesmo que eu troque esse valor para poder escrever em outro componente, a gente ainda continua com esse valor na saída. Tá? Então, uma aplicação também legal para os registradores paralelo. A gente usa muito o registrador de deslocamento. Tá? O paralelo série é quando eu
quero, quando eu já tenho os dados disponíveis de forma paralela, mas eu quero transmitir eles por um único fio, por exemplo, né? Eu quero fazer uma ligação entre dois pontos de 8 bits, mas eu não quero levar 8 fios só de dados até aquele ponto, né? Seja porque ele vai aumentar a interferência, eu vou estar mais sujeito a perder algum desses valores, né? São 8 fios para a gente levar, então se a gente pensar em custo de cabo de cobre, por exemplo, eu vou ter um custo bem maior do que eu levar só um único fio, né? Ou um fio e uma referência. Tá? Então, o registrador paralelo série tem essa característica de eu conseguir pegar um valor de forma paralela, né? Um valor de entrada de forma paralela e transmitir ele por um único fio. Né? Então, se a gente pensar um pouquinho, né? Se eu tenho um registrador paralelo série e um série paralelo, eu consigo pegar 8 bits, transmitir de forma serial e disponibilizar depois esses 8 bits em outro local distante, né? Mas fazendo isso com um único fio, né? Então é uma aplicação. O registrador o paralelo série, ele vai ganhar um procedimento a mais, né? Uma forma de acionamento diferente. Por quê? Agora eu preciso dizer se eu estou deslocando ou se eu estou entrando com os dados. Né? Porque, lembra como é que ele faz o deslocamento, né? É um flip-flop depois do outro. Né? Então, ele copia o valor daqui para cá e assim sucessivamente. Então, eu preciso ter uma forma de selecionar se eu estou deslocando os dados, se eu estou, né, escrevendo em um flip-flop depois do outro, ou se eu estou carregando nos valores de entrada. Então, a gente ganha essa opção aqui, não, essa função de carga e deslocamento. Tá? Se vocês lembrarem, esse circuito aqui é um MUX, né, de duas entradas, então a gente seleciona entre o Q ou a entrada, né, então é isso que ele está fazendo, né, ou eu copio essa entrada para o D, ou eu copio o valor de Q. Tá? Então, se ele está no modo de shift, né, de deslocamento, essa entrada em 1 aqui, ela desabilita a função desses flip-flops aqui. Se eu desabilito a função desses flip-flops aqui, eu vou sempre copiar o valor para cá, né? Eu sempre pego o valor desse flip-flop. Se a gente notar, o flip-flop de entrada paralela saída série, nessa configuração aqui, né? A gente pode ter algumas configurações um pouquinho diferentes, mas nessa configuração aqui, se eu estou no modo shift, ele funciona como um série-série, né? Porque ele vai deslocar, né? Se eu manter isso aqui em 1, ele vai pegar o dado de entrada aqui e vai copiando para os valores de saída. Tá? Se eu coloco o 0 aqui, que eu estou no modo de carga, então ele vai pegar esse valor e copiar para o flip-flop seguinte. Né? Só que se eu manter esse valor de carga, ele vai sempre copiar aqueles valores. Né? Então vai estar sempre copiando aquele valor para saída. Tá? Então a gente tem que colocar ele no modo de carga, dar um pulse clock para ele transferir, para ele armazenar os dados. Depois a gente muda para o modo de deslocamento para poder transferir os dados, né? Fazer essa transferência dos dados ali, tá? Então, aqui é o modo de carregamento, copio os dados, depois ponho no modo de deslocamento e eu vou ter os meus dados na saída, cada pulso de clock. Tá? Todos que a gente viu até agora, a gente sempre deslocou os dados para a direita, né? Então a gente entra com o dado no lado esquerdo e desloca para a direita. Tá? Claro, se a gente invertesse os componentes, ele ia deslocar para o outro lado, né? Mas por padrão a gente tem essa configuração, né? É mais até por causa do desenho e da forma como a gente entra os dados, a gente desloca eles para a direita. Tá? Cada operação de deslocamento para a direita tem o mesmo efeito que a gente dividir por 2 um valor. Então isso é uma característica legal também, que a gente pode usar ele como um divisor ou multiplicador. Né? Se eu deslocar para a esquerda, eu estou multiplicando os dados. Tá? Então a gente pode usar um registrador bidirecional para controlar também esse deslocamento para a direita ou para a esquerda. Como é que ele funciona? Aqui a gente tem um registrador bidirecional. Né? Lembram essa entrada aqui que a gente tinha? Isso aqui, naquele paralelo série que a gente viu, era o carga e deslocamento, né? Agora, no lugar de a gente ter as entradas, a gente tem
as opções de selecionar qual entrada de flip-flop está conectada em que. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu estou com o R, se eu estou com essa entrada em 1, então o R está habilitado, né? Então eu tenho essa porta e essas daqui habilitadas. Né? Se eu estou com R em 1, eu tenho aquilo ali habilitado. Se eu estou com esse dado aqui habilitado, olha só, eu vou copiar esse DR para cá, e aqui eu vou ter Q1, Q2 e Q3, né, conectados ali. Se eu tenho ele em 0, agora, né, eu vou habilitar essas outras portas aqui. Então agora eu tenho nessa entrada aqui desse flip-flop, eu tenho o Q1. Né? Então eu tenho esses valores aqui agora sendo transmitidos. Né? Então o DL entra aqui, o Q4 entra no D3, o Q3 entra no D2 e o Q1 entra no D1. O Q2 entra no D1. Certo? Então a gente tem ele deslocando agora para a esquerda. Né? Então, essa é uma forma de a gente também controlar esse deslocamento. Né? A gente tem a entrada aqui serial, deslocando para cá ou para lá. Certo? E a gente vai agora, para finalizar, olhar a estrutura interna de alguns CIs registradores de deslocamento já. Tá? Então, o 74174, tá? Que ele é com a entrada paralela e saída paralela. Tá? Então, nesse registrador aqui a gente tem aquela característica de armazenar um valor, né? Armazenar um barramento. Ele é um registrador de 5 bits, tá? 6 bits, desculpa. Como a gente tem ali. A gente tem aquela função master reset. Então, esse MR aqui é o master reset. Então, ele vai zerar todos os flip-flops. E o pulse de clock que aciona todos. E a cada pulse de clock eu copio o que eu tenho na entrada para a saída. Certo? Esse é o desenho dele, né? O símbolo do 74174. O 74166 é um registrador paralelo serial. Né? Então, a gente tem aquela função de carga e de deslocamento. A gente tem a entrada serial. A gente tem o clock. E ele tem uma característica interessante, que é essa forma da gente desabilitar o clock. Né? Então, ali é uma porta OU. Então, se eu tenho aquela entrada, o clock INH, se eu tenho ela em 1, não importa que pulso que eu dê no meu clock, ele vai ficar sempre ativo, né? Então, eu consigo inibir a função do clock ali também. Tá? Isso é uma característica do 74166. Tá? Essa é a configuração dele ali. Então, a gente tem... ele também tem entrada serial. Tá? Então, se eu usar essa entrada aqui, ele funciona como uma entrada serial também. Tá? Então, ele é um série ou paralelo série. Né? Tem essa opção. Essa entrada aqui, normalmente, a gente pode utilizar também se a gente quer cascatear dois, né? Ou ligar dois componentes desse. Então, a gente consegue fazer essa comunicação entre eles. Né? Consigo entrar com 8 bits, com 16 bits, por exemplo, ligando dois em série e consigo deslocar entre eles. Tá? Então, eu tenho essa entrada serial aqui para isso, para a gente poder deslocar os valores entre os registradores diferentes. Tá? 74165, o 74165 tem também aquele mesmo bit lá para desabilitar o clock. Tá? A ideia dele é bem parecida com a do 74166. O que ele tem eu tenho já disponível também um Q7 barrado, que é aquela saída do último flip-flop barrado. Né? Então, eu tenho essa opção ali também. E a gente tem aqui as formas de operação dele, né? De fazer o deslocamento dos dados aqui também, se eu estou no modo de carga, se eu estou no modo de deslocamento. Certo?
Tá? E o 74164, essa é a estrutura interna dele. Tá? Eu tenho aquele A e B ali, que ele tem uma AND entre esses dois valores como opção de entrada. Então eu posso desabilitar a entrada, né, por algum motivo, ou utilizar ela. Eu posso bloquear, né, esse dado de entrada aqui. Eu preciso dessa AND entre esses dois valores. Tá? Entrada de clock, master reset. Né? Esse um modo bem básico de operação dele ali. Certo? Então, esse é o conteúdo de registradores de deslocamento. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? A gente vai, nas próximas aulas, estudar também os contadores e depois máquinas de estado. Mas, por hoje, era isso. Até mais.